Me perguntou uma pergunta. Você deu vários exemplos de pessoas com deficiências. Eu sou completamente leigo. É que, no meu entender, são físicas, né? Mas como é que é com as pessoas que têm deficiência mental, cognitiva? Olha só, Cadu, muito boa essa pergunta, né? Porque quando a gente fala de deficiência física, e até porque a legislação, né, registra esse termo, né? Uhum. Físico tem a ver com o nosso corpo, Sim, certo? sim. Então, olha só, o olho está no físico, né? O ouvido está no físico. A mente, o intelecto está, né, na nossa cabeça. O movimento, né, a mobilidade está nas mãos, nos braços, nas pernas e nos pés, né? As pessoas têm uma tendência de, quando falam deficiência física, elas estão falando da deficiência motora, tá? Então, porque aí o auditivo, né, tem a ver com o ouvido, o visual tem a ver com os olhos, e o mental e o intelectual com a mente. Então, prestem atenção que eu estou falando de localização no nosso físico. A nomenclatura das deficiências tem a ver com a localidade aonde a limitação acontece. Tanto que, normalmente... Então, assim, a deficiência de membros inferiores e membros superiores é deficiência motora. O cadeirante, ele também tem uma deficiência motora, só que ele é muito específico. Então, a gente identifica como cadeirante. O anão, ele é anão, né? Tem a ver com a estatura. Então, é muito importante que a gente nomeie efetivamente o tipo de deficiência, até para poder facilitar, na hora que a gente está contratando, aonde eu vou alocar essa pessoa, ou se dependendo da deficiência dela, ela necessita, eu preciso ter algum cuidado arquitetônico para receber esta pessoa no ambiente de trabalho. Tá? Então, o físico é o meu físico, tá? E tudo o que a gente fala em termos de deficiência, embora a gente não apalpe a deficiência mental e intelectual, né? Porque ela se expressa muito mais no comportamento da pessoa, e aí a gente tem a Cris, né, especialista no assunto, né? Então, e aí o profissional, e é uma coisa importante, tá, gente? Até pensar aqui agora, a gente não tem que ver a deficiência, tá? A deficiência, ela tem que ser comprovada num laudo médico, que é muito importante que o médico não apenas coloque o CID, porque todo laudo médico precisa ter um CID, e CID não tem a ver com deficiência. CID é nomenclatura médica, que é código identificador da doença, né? Então, se a gente sair dessa seara para poder exemplificar, uma mulher gestante, quando ela sai para parir o bebê, a licença dela, o laudo dela tem um CID que corresponde à licença gestante. Se a gente tem uma conjuntivite, por exemplo, e precisa se afastar do trabalho, o nosso laudo para o nosso afastamento tem um CID correspondente ao problema visual que a gente tem naquele momento da conjuntivite, né? Então, o CID é o respaldo técnico para que o médico, na hora que ele declara a deficiência de uma pessoa, ela está enquadrada exatamente ali naquela questão. Então, é importantíssimo que o laudo tenha o CID, mas mais do que ter o CID, ele precisa ser declaratório, né? Que fique muito claro para, na hora que a empresa receba aquela pessoa, ela saiba exatamente qual é a deficiência, né? E, se possível, que limitações, o que aquela pessoa não pode fazer ou não deve fazer para que ela não seja prejudicada no desempenho funcional em função de estar sendo exigida exatamente naquilo que ela não consegue dar, porque é de fato a limitação dela.